Olá, falaremos aqui um pouco sobre radicais livres, né, a sua definição, a importância, os seus riscos e a ação também e a importância dos antioxidantes. Primeiro vamos entender um pouco da definição de radicais livres. De forma mais química, eles são considerados átomos ou moléculas altamente reativas. Eles também são considerados moléculas instáveis. Eles contêm números ímpares de elétrons e são formados a partir de óxido-redução. Óxido-redução são reações distintas, onde a oxidação acontece a perda de elétrons e a redução acontece o ganho de elétrons. Aqui a gente pode citar, por exemplo, o oxigênio. Ele pode sofrer oxidação, ou seja, ele pode perder elétrons e formar um radical livre, como por exemplo essa imagem que nós temos aí no canto inferior direito. Os radicais livres também têm efeito de deletrar as células, ou seja, eles podem causar dano às células. Eles são encontrados em todos os sistemas biológicos. Um exemplo que a gente pode citar aqui é na cadeia respiratória, onde acontece a síntese de ATP e acontece a produção de radicais livres. Nesse processo, o oxigênio ele sofre o que chamamos de redução tetravalente, ou seja, ele recebe 4 elétrons, resultando na formação de água. Só que antes desse processo ser concluído, existe também a formação de intermediários reativos, os radicais livres. Normalmente, a redução completa de oxigênio acontece na mitocôndria, e a entrada desses 4 elétrons comentados aqui, ela neutraliza a atividade dos radicais livres. Aqui a gente tem exemplos dos principais radicais livres, radical superóxido, hidroperoxila, hidroxila e o peróxido de hidrogênio. Além de serem causadores de algumas doenças, os radicais livres também têm benefícios aos organismos, como por exemplo, eles atuam na defesa contra a infecção. Nesse caso aqui, os neutrófilos são estimulados por bactérias. Eles produzem espécies reativas que têm o objetivo de destruir o micro-organismo. Eles também têm importância no processo inflamatório. Esse processo leva ao acúmulo de mediadores, como por exemplo o óxido nítrico, que tem efeito modulador inflamatório. No nosso organismo, os radicais livres são produzidos durante o processo de combustão por oxigênio, onde os nutrientes dos alimentos são absorvidos e convertidos em energia, como já citado há pouco. Esse excesso ele é prejudicial ao organismo, e o principal risco é que eles podem danificar células sadias do organismo. Só que para nos proteger, o nosso organismo também possui enzimas protetoras e consegue diminuir o nível desse dano, como foram as enzimas que a gente já citou há pouco também. Aqui a gente vai também citar os principais fatores que influenciam na produção de radicais livres. Dentre eles a poluição ambiental, substância presente em alimentos, como por exemplo resíduos de pesticidas nos alimentos, aditivos químicos, hormônios, entre outros. A radiação também ela influencia diretamente, radiação ultravioleta, raios UVA, UVB, por exemplo, e raio-x, radiação em alimentos, e também podemos citar também o estresse. Vamos falar aqui um pouquinho então sobre antioxidantes, o que eles são. Eles são substâncias que retardam ou inibem a ação dos radicais livres, ou seja, eles inibem e reduzem lesões causadas pelos radicais livres nas células. Outra função importante deles também, eles protegem as células sadias de patologias, as patologias causadas pelos radicais livres. Aqui a gente vai ter basicamente dois tipos de antioxidantes. A gente tem os antioxidantes não enzimáticos, que também são chamados de naturais, Eles são obtidos a partir da alimentação. São de vitamina A, vitamina C, vitamina E, alguns flavonoides, antocianinas também, como por exemplo a presente no açaí. E a gente também tem os antioxidantes enzimáticos, que são as enzimas endógenas, como por exemplo o superóxido dismutase, que atua no superóxido, a catalase, que atua no peróxido de hidrogênio, e a glutationa peroxidase. Uma observação interessante aqui também é que alguns minerais também são importantes para a produção de algumas enzimas, como por exemplo cobre, zinco, selênio. Então a gente já comentou, já entendeu quais são as vitaminas, agora é interessante também saber onde elas estão presentes. Então a vitamina A ela vai ser basicamente encontrada
em alimentos avermelhados, alaranjados, amarelados, como cenoura, tomate, laranja, entre outros, e também em vegetais verdes escuros, como brócolis, ervilha, espinafre, entre outros. A vitamina C, ela é encontrada em acerola, brócolis, caju, couve, espinafre, kiwi e os já conhecidos laranja e limão. Vale também ressaltar que a acerola é uma das fontes mais concentradas de vitamina C, ao invés da laranja e limão, como o pessoal costuma achar. Outro antioxidante importante é a vitamina E. Ela é encontrada em óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de palma, óleo de milho, girassol também, azeite de oliva. E vale destacar que esse último, o azeite de oliva, ele é considerado uma fonte mais saudável desses óleos vegetais. Eles também são encontrados em folhas verdes, oleaginosas, como por exemplo castanha do Pará, avelã, amêndoa, nozes, sementes como semente de girassol, cereais integrais e vegetais folhosos. E a carência desses antioxidantes, elas podem causar algumas doenças, certo? Existem evidências de que os radicais livres possam estar envolvidos em mais de 50 doenças, como causa ou consequências associadas ao estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo é quando há um excesso de radicais livres em comparação com o sistema protetor. Por isso a importância dos antioxidantes. Há então uma correlação entre o baixo consumo de antioxidantes e a elevada incidência dessas doenças. Aqui a gente pode citar algumas doenças relacionadas aos radicais livres, ou à carência de antioxidantes, como a doença de Parkinson, a aterosclerose, a AVC, comumente conhecida como acidente vascular cerebral, o Alzheimer, a esclerose múltipla, o diabetes, a hipertensão e outras como doenças cardiovasculares, cataratas, entre outras. Chegamos então ao fim da nossa apresentação. Muito obrigado.